Bom dia, gente. Hoje a gente vai dar início ao curso de EDPs, né? Equações diferenciais parciais, que vai ser nada mais é que a extensão natural do que do curso das EDOs, né? Então, lá nas EDOs a gente estuda equações que envolvem as derivadas de uma certa função, mas apenas as derivadas ordinárias, porque a função lá em questão era a função real de uma variável real. Aqui, nesse curso, a gente vai aumentar a dimensão da variável independente x, né? Ou seja, a gente vai considerar funções que agora podem ser definidas num aberto do R2, do R3, do Rn em geral, né? Considerar uma expressão, aí, dessa forma, faz sentido considerar as derivadas de ordem superiores da função. Aí eu posso pegar essas derivadas, formar uma certa equação, né, envolvendo essas funções derivadas, né, e tentar determinar uma possível solução para essa equação, né? Então, o curso da gente vai ser, o grosso modo, o objetivo é encontrar soluções para esse tipo de equação. Eu vou definir direitinho, mas a grosso modo é isso. Então, a gente vai iniciar com as definições básicas, né? Vou falar um pouquinho do problema de Cauchy, aí definir a equação de primeira, segunda ordem, equações lineares, homogêneas, né? Fazer uma pincelada nessas coisas mais básicas, né? E a gente vai, no curso em geral, né, a gente vai falar sobre a equação do calor, da onda e de Laplace, que são as três equações principais de um curso introdutório como o nosso, né? E a fim de estudar essas equações, né, a gente vai necessitar de várias ferramentas que vão ser estabelecidas ao longo do semestre, né? Então, o livro que eu vou usar é o livro da Valéria Iorio, né, cujo título é EDP, um curso de graduação. É um livro, ele é bonzinho o livro, né? Tem algumas partes que é meio enrolado um pouco, mas assim, em português, eu acho que é um dos melhores, né? Então a gente vai adotar esse livro, os exercícios vão ser tirados de lá também, né? E quando eu for utilizar outras referências, aí eu falo durante o curso, né? Mas a gente vai seguir de perto o livro da Valéria. Tem outros livros que eu vou tirar algumas coisinhas, como o livro do Djaio, que é da análise de Fourier e as equações diferenciais parciais, que é também do IMPA. E tem um livrinho também que é equações diferenciais parciais, que também é do IMPA, que é do Valéria Iorio e Rafael Iorio. Esse livro o tratamento já difere um pouco do que a gente vai falar. Então, vamos começar, né? Então, EDP é a abreviação de equações diferenciais parciais, né? EDO é a abreviação de equações diferenciais ordinárias. Então, ordinárias, as derivadas elas eram as ordinárias, né? Que se aprende no cálculo 1. E parciais é porque agora está envolvendo derivadas parciais, né? Eu vou introduzir algumas notações que a gente vai utilizar durante o curso, né? E a partir de agora, a gente vai, toda vez que a gente utilizar, a gente não vai perder tempo explicando o que significa, né? Então, a gente inicia com os conjuntos numéricos, né? E
Em análise é comum se utilizar o N para denotar os naturais, né? Começando a partir do 1. Né? Em análise o N começa a partir do 1. O Z é o conjunto dos inteiros, né? Então eu pego os naturais, incluo o zero e os opostos, né? Dos naturais. Z mais vai ser N unido ao elemento nulo. É bom fazer essa diferença porque às vezes isso causa confusão, né? N e Z mais. Sobretudo quando a gente está trabalhando com problemas de Cauchy que você só quer o T maior do que zero, mas aí às vezes o autor escreve T maior igual a zero e fica meio um pouquinho confuso. Mas quando essa confusão aparecer, eu explico direitinho. Aqui é o conjunto dos números complexos. A gente vai trabalhar mais com equações reais, né? Mas em alguns momentos eu vou passar pelos números complexos, principalmente quando a gente falar das séries de Fourier. Né? E o Rn é o conjunto das zenuplas, né? Um dos pontos da forma x1, x2 até xn, onde xi pertence a R, né? Aí quando for R2, a gente, em vez de escrever x1, x2, a gente escreve xy. Quando for R3, xyz, né? Mas na prática mesmo, quando for R2, a gente vai utilizar xt. X vai ser a variável espacial e o t é a variável temporal. E quando for no R3, vai ser xyt. Né? Xy é a variável espacial e o t é a variável temporal. Porque nas equações que a gente vai utilizar, o t sempre vai funcionar como uma variável do tempo. Né? Então, aqui, ó, os conjuntos clássicos, né, da matemática, os conjuntos numéricos. A aula de hoje é mais introdutória. Então vamos lá. Então, se eu pegar dois pontos do Rn, a distância entre eles é definida assim, ó. Eu vou definir assim, ó. É o conjunto, é a raiz quadrada a raiz quadrada desse somatório. Você pegar x menos y, né, faz a diferença e depois toma a norma, né? Isso aí é a distância, né? Como se define em geometria analítica, em cálculo. Vou botar assim, respectivamente fechada. Vamos definir a bola aberta agora, né? A bola aberta de centro num ponto x0 percente Rn e raio A e raio R positivo é esse seguinte conjunto, ó. Isso aqui a gente vê em análise, né? É o conjunto dos pontos x pertencente ao Rn
que cumpre o quê? A distância de x até x0 é menor do que r, né? Ou seja, você está assim, né? Aqui é o x0, né? Aí você toma essa distância aqui é r. Você toma todos os pontos x, né? Ó, todos os pontos x que cumprem a distância de x até x0 é menor do que r. Né? Então, é claro que se o ponto estiver na fronteira, se estiver nessa fronteira, a distância de x até x0 é igual a r, né? Então, não está na bola aberta, né? Mas está na bola fechada. Então, respectivamente, é só botar menor ou igual aqui, né? Ou seja, aí eu fecho. Ou seja, a bola aberta é sem a circunferência aqui, né? E a bola fechada você está incluindo os pontos da circunferência. Né? Então, só esses pontos da circunferência a gente chama de esfera, né? Aí, às vezes denota assim, ó, x0, S de x0, que quer dizer que é os pontos, tal que a distância de x até x0 é exatamente igual a r. Né? Então, a bola fechada é igual a bola aberta unido à esfera. União disjunta, né? E aqui é a norma euclidiana, né? Então, na norma euclidiana a bola é redonda. Se eu pegasse outras normas, né, a bola poderia ser quadrada, poderia mudar o desenho, né? Então, vamos lá. Vou definir agora o que é um conjunto aberto. É comum utilizar a letra ômega no estudo das EDPs, né? Ômega em geral vai denotar sempre um conjunto aberto, no que a gente for falar. Ele é aberto se todo ponto for um ponto interior. Isso significa o seguinte, se eu pegar qualquer ponto, ele for um ponto interior, ou seja, se dado qualquer x0 presente a ômega, vai existir um R, existe uma bola aberta centrada nela que contém ômega, né? Ou seja, existe um R maior que zero, tá ok? A bola aberta de centro x0 e raio R está inteiramente contida em ômega. Né? Então é assim, pensa assim, ó. Então pensa assim, ó. Tem ômega aqui, né? Então é ômega aberto, todo ponto que você pegar em ômega, existe um raio, existe uma bolinha inteiramente contida nele. Ó, peguei outra aqui, outra bolinha, peguei um ponto aqui e outra bolinha, né? É claro que o ômega não vai conter esses pontos aqui, né? No desenho tá esses pontos, a fronteira aqui, né? Não faz parte do ômega no nosso caso. Né? Se fizesse, ele não seria um conjunto aberto, né? Porque você teria que pegar o ponto aqui na fronteira, a bolinha não está contida lá. Né? Aí você pode pontilhar aqui, pode dizer que o ômega não está lá. Ou que a fronteira não faz parte do ômega. Então, ômega é um conjunto aberto se cumpre isso. Um ponto que cumpre isso é chamado um ponto interior. Né? Então, ele é aberto se todo ponto for um ponto interior. E um subconjunto é fechado quando que um subconjunto F contido em Rn é fechado se o complementar for aberto. Então, F fechado quando o complementar for aberto. Então, se pedir para mostrar que um conjunto é fechado, você considera o complementar e mostra que é aberto. Então, conclui que o conjunto é fechado, né?
Só para lembrar, né? O complementar de um conjunto é o conjunto dos pontos que não pertence a ele, né? É o conjunto dos pontos do Rn, tais que x não pertence a F, né? Porque é um complementar de ômega, são os pontos aqui de fora, né? Ou tem outras formas de provar que é fechado, mas a gente vai usar essa. Em alguns momentos a gente vai provar que um conjunto é fechado usando uma sequência, né? Pega um elemento do fecho e mostra que tem uma sequência no conjunto que converge para esse elemento. Apagado tá aqui, né? Mais algumas definições. Ó. Vou falar de fecho e de interior de um conjunto. O fecho de A é denotado com uma barra, né? É a interseção de todos os fechados que contêm A. É o menor conjunto fechado que o contém. E o interior de A a gente vai denotar assim com uma bolinha aqui, né? Em cima. Ou então com int de A, né? É comum também escrever isso. É o maior aberto contido em A. Contido em A. Então, ó, o fecho de A é o menor conjunto fechado que contém A. Ele é a interseção de todos os x que contém A e x é fechado. Ou seja, o fecho de um conjunto é a interseção de todos os fechados que contém o conjunto. Interseção de fechados é fechado, né? E o interior de A é a união de todos os abertos contidos em A. União de abertos é aberto. Então, o fecho de A é a interseção de todos os fechados que contém A, e o interior de A é a união de todos os abertos contidos em A. Essa ideia aqui, essas igualdades, a gente usa mais em topologia, né? Eu passei só por curiosidade, para relembrar. O bordo, a fronteira de um conjunto, né? A gente já geometricamente imagina o que significa, né? A fronteira desse quadro seria o quê? A moldura aqui, né? O bordo, né? Matematicamente, isso significa o seguinte, ó. A gente denota a fronteira por del A, né? Ele é o seguinte, ó.
do fecho com do fecho de A que não pertence ao interior, né? Então, se você pega, por exemplo, a bola aberta, o fecho de A é a bola fechada, né? O conjunto dos pontos que está no fecho de A e não está no interior, ou seja, está na bola fechada e não está na bola aberta, é a circunferência, né? Outra forma de caracterizar a fronteira é da seguinte forma: é o conjunto dos pontos cuja está escrito toda a bola intersecta tanto o interior quanto o complementar do conjunto. O fronteira é o conjunto dos pontos, tal que toda a bola intersecta o conjunto A, o interior não, o conjunto A e o complementar de A. Então aqui, ó, qualquer bolinha intersecta o conjunto e o complementar do conjunto. Então, a ideia de fronteira é clara, né? Pronto. Esse apagador não presta. Então vamos entrar agora no ambiente das EDPs, né? Eu vou falar um pouco sobre derivadas parciais e já defino o que significa a cara geral de uma EDP, né? Então vamos lá. Vou pegar uma função então ômega é um aberto, né, do Rn é uma função suficientemente diferenciável. Suficientemente diferenciável só para ter uma certa classe de diferenciabilidade que permita fazer as derivadas, né? Então, eu vou usar as seguintes notações, ó. Del U, del X, o X, del XU, o D1. Aqui eu estou assumindo que U é assim, ó. X, Y, Z. É dessa forma. As variáveis é X, Y, Z, T, né? Aí essas notações aqui vão designar a derivada parcial de U com respeito à primeira variável, né? Tanto essa, que a gente já conhece, essa aqui também, ou essa, ou então D1, né? Cada um tem sua utilidade. Às vezes eu vou usar essa, às vezes essa. Em alguns contextos essa é mais interessante, né? Mas na prática eu vou usar mais essas duas, né?
relação à variável x, né? Que é a primeira variável. Aqui, ó, D1, tá vendo? Primeira variável. Porque, por exemplo, quando as variáveis são x1, x2, xn, aí fica ruim escrever del x1 ou então o x1, né? Aí às vezes a gente escreve D1 para denotar a primeira variável, derivada em relação à primeira variável, do que escrever isso aqui. Para não carregar mais a anotação, né? Aí eu posso usar aqui, ó. Vou fazer mais alguns casos, né? Então isso aqui denota o quê? A segunda derivada parcial, né, de u com relação a x, né? Então derivada segunda de u em relação a x, né? Agora eu posso bagunçar também, ó. Misturar essas derivadas, ó. Eu posso escrever assim, ó. Del y, del x, né? Ou então o de xy del y, del x. Então, ó, isso aqui é o que? Derivada mista. Primeiro em relação a x, segundo em relação a y. Ó, aqui é claro que a primeira em relação a x, depois em y. Aqui também, né? Isso aqui você pode escrever assim. Primeiro eu derivo com respeito a x, depois com respeito a y. Aqui também, né, que é o clássico do cálculo, né? Só que aqui às vezes a gente se confunde um pouco. Fica na dúvida se é primeiro em relação a x, depois a y. Ou primeiro em y, depois em x, né? Então, tem que ficar bem claro que quando eu escrever u de xy, primeiro eu estou derivando com relação aqui à primeira variável, né? A primeira que aparece da esquerda para a direita, e depois com respeito a y, né? Ou seja, isso aqui seria assim, ó, o x e depois y. Né? Porque aqui note, ó, aqui eu obedeço primeiro, aqui a ordem é da direita para a esquerda, né? Primeiro essa, depois essa, ó. Primeiro essa, depois essa. Primeiro essa, depois essa. Nessa anotação já é ao contrário, é da esquerda para a direita. Primeiro o x, depois o y. Então se eu escrever assim, o x, y, z, primeiro eu derivo com respeito a x, depois com respeito a y, depois com respeito a z. Né? Na prática, a gente não vai se preocupar muito com essas derivadas mistas pelo seguinte. Em geral, as funções que a gente vai utilizar são de classe C2. Né? E nesse caso, vale o teorema de Schwarz. O teorema de Schwarz diz que se a função for de classe C2, né, então as derivadas mistas são iguais. Então, você pode trocar a ordem. Primeiro derivo com respeito a x, depois y, ou então com respeito a y, depois x. Quando a função é de classe C2. Uma função, assim, a grosso modo, uma função vai ser de classe C2 quando
todas as derivadas parciais dela existirem e forem contínuas, até segunda ordem. Essa não é a forma correta de se definir classe, né, de diferenciabilidade, mas o que é para a gente vai ser suficiente. Ó. Então, o correto é uma função de classe C1 se a derivada for contínua. É de classe C2 se a derivada for de classe C1. É de classe C3 se a derivada for de classe C2. Né? E aí vai. Né? É de classe CK se a derivada for de classe CK-1. Né? Em geral é assim. Isso aí vocês podem pegar qualquer livro aí de análise e dar uma revisada. Vou tentar apagar essa. Nossa. Então, ó. EDP. Um EDP em N variáveis independentes x1, x2 até xn é uma equação da seguinte forma. Aqui é a forma geral dela. É uma função f, é uma expressão, né, que vai depender das variáveis. Aqui eu vou botar assim, ó, x igual a x1, xn, né? Aí aparece a u, uma função u de x, aí aparece a primeira derivada, todas as primeiras derivadas, né? Derivei aí com respeito a todas as variáveis, né? Aí vai aparecer as derivadas de segunda ordem. Ou seja, eu pego essa aqui e derivo com relação a todas as variáveis. Aí primeiro aparece essa. Pego todas aqui e derivo com respeito a todas as variáveis, né? Então vai ficar... E vai até uma ordem. Isso tudo igual a zero, né? Aí eu vou chamar isso aqui de 1. Ó. Então a EDP é uma expressão dessa forma aí. Aqui é a forma mais geral possível, né? Aí, a depender dessa expressão, né? Essa F vai dar a combinação de como é que aparecem essas coisas. Aí o grau de uma EDP vai ser o grau da derivada de ordem mais alta, né? Então, por exemplo, se eu tiver um termo desse aqui
Nessa expressão, como a ordem é K é a mais alta aqui da derivada, então essa EDP seria uma EDP de ordem K. Né? Onde x é um ponto, né, de um aberto, né? É aberto. F uma função dada. E a variável dependente, que é a U, é uma função, né? U igual a U de x, que a gente chama de variável dependente, né? É a função que a gente quer determinar. Pronto. Então, essa expressão é uma EDP. A U que aparece é chamada de variável dependente e a nosso objetivo é encontrar uma função U que satisfaça isso aqui identicamente no U. Identicamente, né? Ou seja, eu jogo nessa expressão e vai dar certo. Então, a ordem de uma EDP, como a gente já disse, é a ordem da derivada de grau mais alto, né? Parcial de maior ordem. Eu vou dar uns exemplos daqui a pouco. Presente, né? Então, apareceu a derivada de ordem 3, a derivada parcial de ordem 3, e ela é a derivada parcial que tem a maior ordem, então a ordem dessa EDP é 3, né? Então, aqui, ó, tem alguns casos bem interessantes de EDPs, né? Então, quando é que isso aqui é uma função, uma EDP linear, né? Dizemos que 1 é linear, 1 é essa expressão. Se ela for afim, tanto em U como nas derivadas parciais, né? O que é uma função afim, né? Ela da reta é uma função assim, né? AX mais B. Então, ela vai ser linear quando, para cada uma dessas carinhas aqui, ó, U e suas derivadas, essa expressão vai denotar uma função afim nessas entradas. Se ela for uma função afim em U e em cada uma de suas derivadas. Ou seja, se eu puder escrever essa expressão assim, ó. Apagar aqui. Esse piloto ressecou, acho que por isso que tá ruim de apagar.
Então, se eu puder escrever essa expressão assim, ó, eu tinha a expressão 1, se eu puder escrever 1 da seguinte forma, eu vou escrever só as derivadas que apareciam lá, ó. Aí a outra que eu escrevi foi assim, ó. Del x1 ao quadrado. Ou seja, se aquela expressão eu puder escrever dessa forma, pega todas as derivadas parciais que lá existiam, pega u e escreva assim, ó, uma função constante vezes a derivada mais uma função constante, uma função assim, um coeficiente, né? Uma função coeficiente mais uma vezes a derivada mais a função coeficiente vezes a derivada mais uma função coeficiente, uma função coeficiente vezes, né? Cada derivada que aparece fica multiplicado por uma função coeficiente. A u também, né? Mais um termo independente aqui, né? Porque você pensa assim, ó. Você pega cada uma daquelas derivadas e aí vai escrever assim: a de x, del u, del x, mais b de x. Né? Para cada derivada ia ser uma função afim, né? Inclusive para u. Aí, essas expressões com as derivadas, eu joguei tudo aqui na frente. E esses coeficientes que estão aparecendo, aí vai, por exemplo, aí na de ordem k ia ser alguma coisa assim: alfa de x, del k, del xk, mais beta de x, alguma coisa assim, né? Então, para cada derivada era afim. A expressão f era afim nessas escalinhas, né? Na u também, né? Aí peguei todas essas expressões, agrupei aqui na frente, e todos esses coeficientes eu somo e chamei aqui de beta. Somei tudo, vai continuar sendo um coeficiente, chamei de beta. Então, ela é linear quando a EDP for escrita dessa forma. Aqui você pode pensar, ó, esses A, B, C, D, né, são os coeficientes. São funções que dependem apenas da variável x, não dependem de u. Não são coeficientes constantes, né, porque depende da variável x. Né? Quando são constantes, né, aí fica mais fácil ainda. É um EDP linear com coeficientes constantes. A resolução é mais fácil. Então, onde A, B, alfa, E, beta são os coeficientes da equação. Então, as EDPs lineares são mais fáceis de estudar, né? Depende apenas
da variável, né, x. Não depende de u. Caso contrário, caso eu não consiga escrever aquela expressão nesse formato, a gente diz que a EDP é não linear. Então, caso contrário, a EDP é não linear. É não linear. Que é o que é a classe que contém mais equações, né? E é a classe mais difícil de se estudar, né? Estudar EDPs não lineares é uma coisa complexa. Para uma EDP não linear lá, existe toda uma teoria só para estudar. No caso das EDOs, quando a gente estuda EDOs lineares, né, a gente vê lá no cálculo que a gente consegue classificar ela toda, né? Estudar tudo, achar uma base e tudo. No caso das EDPs é diferente. No caso, nas lineares a gente tem muita informação, né? Mas não é tão simples como lá no caso das EDOs, né? Se você tiver uma EDO de ordem N, né? O conjunto de solução dela tem base finita, né? No caso das EDPs aqui, em geral, não. Eu vou dar um exemplozinho bem simples, que o conjunto de solução tem dimensão infinita. E é um exemplo bem simples mesmo. Vou trocar essa carga aqui. Vamos ver um exemplo. Então, a forma mais geral de um EDP linear de primeira ordem é a seguinte, ó. De primeira ordem vai aparecer derivadas parciais de ordem 1, né? Apenas, né? Então, fica algo assim, ó. Eu não abri a expressão, botei em forma de somatória, né? Só aparecem as derivadas parciais em relação à primeira ordem, né? Então é del U, del X, né? Aí vai aparecer um coeficiente vezes U mais um coeficiente puro aqui, né? Sem explicar U, né? Isso se algum desses carinhas coeficientes forem não nulos, né?
Porque se todos forem nulos, então essa expressão aqui some. E daí eu saio até isso aqui, né? Então não seria um EDP linear de primeira ordem. Né? Então vamos botar a observação, né? Se algum dos AIs forem não nulos. Né? E no caso de ordem 2, né? Eu vou chamar de 3. Então vai aparecer derivadas parciais de ordem 2, né? Então a forma mais geral é assim. Agora já aparece em termos mistos, né? Então eu vou botar assim, ó, A, I, J del xi, del xj, u de x. Aí aparece, quer dizer, pode aparecer as derivadas, né? De ordem 1, né? Mais, aqui é dependendo de x, né? Mais um c de x, u de x, mais um d de x, igual a 0. Desde que algum dos A e J seja não nulo. Né? Porque se todos forem nulos, eu vou ter uma expressão assim. Então não vai ser uma derivada, não vai ser um EDP de segunda ordem, vai ser um EDP de primeira ordem. Né? Então, se algum A e J for não nulo. Esses coeficientes são funções, depende de x. Né? Então dizer que ele é não nulo significa que ele não é a função nula. Né? Chamei de 3 aqui. Então, vamos definir o que é uma solução para um EDP. Né? Então, uma solução clássica, existem várias classes de soluções para um EDP. A gente vai trabalhar com as chamadas soluções clássicas. Né? Existem as soluções distribucionais, existe um monte, né? Vários conceitos. Esse conceito aqui é o conceito clássico. Então, uma solução clássica de ordem K a EDP é essa aqui, ó, x, u de x, del x1, u de x, né? E vai até lá, del xn, eu estou falando que é de ordem K, então essa derivada, então a derivada de ordem mais alta que aparece na EDP é de ordem K, viu? Então, uma solução clássica de um EDP de ordem K vai ser uma função U de classe CK que satisfaz isso aqui para todo ponto de ômega. Né? Aí aqui eu estou chamando de 4. Então, que satisfaz essa expressão em ômega, ou seja, para todo x em ômega. Então, a função tem que ser de classe CK, né? Para você poder derivar até a ordem K, né? Todas as derivadas parciais forem contínuas, só para fazer sentido. E para todo ponto que você pegue x em ômega, você considera u de x. Mas se você substituir pegar e calcular todas as derivadas, substituir na expressão, isso aqui dá zero. Então, para todo ponto x, a função u tem que satisfazer a expressão dada. Né? Então, aqui, uma solução clássica seria uma função de classe C1 que satisfaz isso aqui para todo ponto.
Aqui seria U seria uma solução clássica se ela fosse uma função de classe C2 que satisfizesse essa expressão para todo mundo. Né? Eu defini alguns conceitos e a gente fecha. Vou apagar, viu? Quando é que uma EDP é homogênea, né? Ela é homogênea quando o termo, aquele coeficiente que não depende, que não é multiplicado nem por U, nem por nenhuma de suas derivadas, é nulo. É igual no caso das EDOs, né? Se o termo a variável dependente é U, né? Então, eu tinha definido EDPs de primeira ordem e segunda ordem, né? Então, se você voltar no que eu fiz, que eram as equações 2 e 3, a equação 2 vai ser homogênea se o coeficiente C for nulo. E a equação 3 vai ser homogênea se o coeficiente D for nulo. Respectivamente, né? Então a gente teria algo assim, ó. No caso 2, né? Tinha lá um C, né? Mais um C igual a zero. Então se o C for zero, aqui é a equação homogênea, né? E no outro caso, segunda ordem, né? Aparecia as derivadas de segunda ordem e tinha um D no final, né? O D só dependia do X, né? Então o D, se o D for nulo, então é a equação homogênea. Então a equação homogênea é uma equação onde o termo que não depende de U é zero, né? É claro, então, que a função nula é sempre uma solução da equação homogênea, né? Porque toda a expressão na equação homogênea depende da U, né? Então, se a U for função nula, cada termo é nula, né? Até porque as derivadas parciais da função nula é nulo. Então, a função nula é sempre solução de uma equação de uma EDP homogênea. Então, o último conceito que eu vou passar hoje é a questão da símbolo, né? O que se chama de parte principal. Alguns livros chamam de símbolo. A parte principal de uma EDP é a parte que
contém as derivadas de ordem mais alta. Então, eu vou fazer referência de novo às equações 2 e 3, né? Por exemplo, a parte principal de 2 e 3 respectivamente é o seguinte, né? A equação 2 era a equação linear de primeira ordem. Então, a parte principal é a parte que contém as derivadas de maior ordem, né? De ordem mais alta. Então a parte principal é esse carinha aqui, ó. E a parte principal de 3, né? Que era de segunda ordem, é a parte que contém as derivadas de ordem mais alta, né? Del xi, del xj. Aqui eu escrevo a IJ só para amarrar com os índices, né? Aí aqui vai ser A11, A12, A13 até A1N. A21, A22, A2N, né? AN1, AN2, ANN, né? E a gente vai pegar todos esses termos aí. Tem um caso interessante que é assim. Quando eu tenho uma equação não linear, se a parte principal for linear, essas equações recebem um nome específico. Elas são chamadas de semilineares. Então, dentre as equações não lineares, aquelas que possuem a parte principal linear, são chamadas semilineares. Semilineares. Deixa eu dar só um exemplo aqui para a gente parar. Vou pegar um exemplo de uma função de uma EDP semilinear. Por exemplo, você pega assim, ó. Vou pegar uma de núcleo, duas variáveis. Duas vezes essa segunda derivada, mais u de x mais, aí você vem aqui agora, ó, u de x del y, não, u de xy, del y, u de xy, mais seno de xy igual a 0. Então aqui é uma EDP, né?
Os coeficientes dessa ETP são o quê, né? A função 2, que é constante, a função exponencial aqui, o seno. Ó, aqui é o termo que não pega U, né? Não tá livre da variável dependente U. E esse termo aqui, ele que note que está sendo a função 1 multiplicada por uma derivada. Então, essa equação aqui não é linear por causa desse termo. Esse termo é um produto da U com uma derivada parcial da U. Né? E para ser linear tem que ser sempre assim. Um coeficiente vezes uma derivada. Um coeficiente vezes uma derivada. Um coeficiente vezes uma derivada. Mais um coeficiente vezes U mais um coeficiente. Né? Então aqui está beleza. Um coeficiente vezes uma derivada. Um coeficiente vezes uma derivada. Um coeficiente. Só que aqui está um coeficiente vezes U vezes uma derivada. Então, esse é um exemplo de equação não linear. Ó, um produto, né? Porém, quem é a parte principal dessa equação? A parte principal é essa aqui, ó. É a parte que contém as derivadas de ordem mais alta. Né? E é linear. Né? Logo, isso aqui é um exemplo de uma equação semilinear. Né? A parte principal é linear. Né? Então vamos ficar por aqui, já tem 1h07. Na próxima aula eu vou dar exemplos mesmo, né, na prática. Resolver algumas EDOs, falar do princípio da superposição e começar a falar das condições de contorno. Condições de contorno e condições iniciais. Então, até a próxima aula.